situação. Irmãos, hoje nós vamos começar a nossa série no livro de Abacuque, esse profeta do Senhor. Como vamos proceder nessa série? A série vai ter um tema central. O tema central é: o justo vive por fé. Aqui o próprio livro, o próprio profeta vai dizer isso lá no capítulo 2. Então, nós vamos pegar o tema central e dividir em subtemas. Hoje vamos tratar do capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. Logo, a introdução do livro. O nosso tema hoje, o nosso subtema dentro do grande tema é a crise de fé do justo. Abacuque, capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. Está no seu boletim. Não está no boletim, não coloquei não. Abacuque, capítulo 1, verso de 1 a 11. É a nossa primeira exposição hoje. O nosso tema é a crise de fé do justo. No contexto aqui, o justo aqui é Abacuque. E nós vamos entender, conhecer a sua crise de fé. Por quê? Ele está em crise de fé. Abacuque é um profeta, ele conhece a Deus e Deus o conhece. Mas, mesmo assim, ele vai entrar em crise nessa relação com Deus, né? na questão da entrega da profecia, né? E também na forma que ele recebe a resposta de Deus ao seu clamor. Então, vamos ler o capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. Eu lerei e vocês acompanharão a minha leitura. Esse livro de Abacuque é um diálogo entre ele e Deus. O contexto é a nação de Israel. É a sua situação de apostasia plena. Então, o profeta ele se coloca diante de Deus, não é? Num diálogo com Deus, em perguntas e respostas, ou ele requerendo de Deus uma tomada de posição. É mais ou menos isso aqui. Não é? Então, Deus entrega ao profeta, não é, a sua mensagem e Deus vai responder ao clamor do profeta dentro dessa profecia. Deu para entender, né? O profeta questiona Deus e Deus responde às questões do profeta. E essa profecia vai nos mostrar como o profeta se dirige a Deus e como Deus responde ao clamor do profeta. Então, vamos lá. Capítulo 1, verso 1. É o tema central do livro. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Então, é uma sentença de Deus, que Deus está revelando ao profeta, para que o profeta revele ao povo. Sempre o profeta é um mediador entre Deus e o povo e Deus. Lembra de Moisés, era um profeta, era um sacerdote, naquele contexto ali. Depois ele instituiu Arão e seus filhos. Mas até então, Moisés está como um profeta, ele é um intermediário. O povo peca, ele intercede a Deus. Deus quer ajuizar o povo, Moisés intercede pelo povo. Então, o profeta tem esse papel, né, de ser um mediador entre Deus e o povo. Ele recebe de Deus a mensagem e, da forma que recebe, ele transmite ao povo. Então, vamos lá. Verso 2. Até quando? Aqui é a queixa de Abacuque para Deus. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Então, aqui ele já começa expondo sua crise. Eu oro e Deus não responde. Até quando gritarei em violência e tu não salvarás? Então, ele começa a expor o conteúdo da oração dele. Tem violência no meio do povo. Quando o Senhor vai salvar a nossa nação dessa violência? É outra pergunta que ele faz aqui. Aí vem o 3. Por que me fazes ver a iniquidade? Então, Deus está revelando ao profeta a iniquidade do povo. Por que toleras a opressão? Ora, o Senhor me faz ver a iniquidade, é como se o Senhor estivesse tolerando o que está acontecendo aqui. Ele está aqui em queixa com Deus. Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Então, ele vai aqui revelar como é que está o contexto social de Israel. Há litígios e surgem discórdias. Então, violência e litígio. O que é litígio aqui, irmãos? É a questão do divórcio aqui, a 3x4. Naquele contexto ali. E, além disso, há discórdias, brigas, confusões. Ele continua. Por isso, a lei se afrouxa. Então, outra queixa do profeta revelando a realidade do contexto social.
a lei se afrouxou de Israel. E a justiça nunca se manifesta. Por quê? Porque a lei se afrouxou. Ele continua. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Então, outra reclamação aqui do profeta. Os ímpios estão torcendo a tua justiça, estão oprimindo o teu povo. Então, aqui, nós vimos aqui a queixa do profeta diante de Deus. Agora, do verso 5 a 11, Deus vai responder ao profeta. A resposta de Deus para o profeta. É aqui onde ele vai entrar em crise. Presta atenção. Então, Deus agora fala ao profeta. Olhem entre as nações e vejam. Fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo tal obra que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Então, Deus está preparando aqui algo que nem o povo vai acreditar que Deus vai fazer. O profeta está apreensivo aqui. Pois, aí vai dizer que o que é que ele vai fazer agora aqui no verso 6? Pois que trago os caldeus, nação cruel e impiedosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas, claro, dos outros, né? Ele vai tomar posse, vai arrancar da mão dos outros. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis, então são orgulhosos, estão nem aí com a lei dos outros povos. E impõem a sua dignidade, impõem o seu regime. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes que os lobos ao anoitecer. Seus cavaleiros espalham por toda parte, sim. Seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia, que se precipita para devorar. Então, são terríveis, são sanguinários. Verso 9. Eles todos vêm para fazer violência. Estão determinados a seguir em frente, que passam por cima de tudo, não estão nem aí com quem se opõe a eles. Reúne os cativos como se ajunta a areia. Zombo dos reis, os príncipes são motivo de riso para eles. Rissem de todas as fortalezas, porque amontoando a terra as conquistam. Então eles são assim impiedosos, vorazes, devoradores. Aí vem o verso 11 aqui. Então passam como passa o vento e seguem adiante. Tornem-se culpados estes, cujos Deus é a própria força. Então, esse verso 11 aqui, irmãos, ele é central. Ele é um indicativo, né, que Deus vai usar os caldeus para juizar Judá, para juizar Israel, mas, ao mesmo tempo, os caldeus vão pagar por isso. Vão ser julgados por Deus. O verso 11 aqui é o julgamento de Deus sobre os caldeus. Então, dessa forma, Deus responde a Abacuque. E é justamente, irmãos, nessa resposta de Deus para Abacuque que ele entra em crise. Que sua fé é abalada. Que sua teologia é jogada no saco de lixo. Porque aquela imagem que o profeta tinha de Deus, com a resposta de Deus, parece que cai tudo. Como pode Deus fazer isso com a sua nação? Então, nós vamos seguir hoje apenas dos versos 1 ao verso 11. A crise teológica do justo. O profeta aqui, ele é um justo. Ele está em crise. Então, vamos aqui uma breve introdução do nosso texto aqui. Depois a gente ler aqui e expor panoramicamente aqui os versículos aqui. A palavra crise aponta para um momento de decisão e de mudança súbita. Toda crise leva a um momento de decisão e de mudança. Seja ela qual for. Você está em crise no trabalho. Não é verdade isso? Vamos supor. Você vai ter que tomar uma decisão. Se fica, se não fica, ou muda alguma coisa. Mas você tem que tomar uma decisão. A crise te empurra para isso. Então, irmãos, tem crise que elas são benéficas na nossa vida. Porque nos tiram do conforto, da mesmice, né, da letargia, da inércia. Então, a crise promove uma reação em nossa vida. E é o que está acontecendo aqui com a vida do profeta. A crise do profeta vai fazer com que ele alargue
o seu entendimento e o seu conhecimento a respeito da soberania de Deus na história da humanidade. Coisa que ele está sem perceber. Quando falamos de crise teológica ou crise da fé, falamos das crises da fé quando não se entende a princípio a soberania de Deus. E nós passamos por isso muitas vezes. Porque nós não entendemos, irmãos, plenamente a soberania de Deus. Não temos ainda essa clareza, essa realidade vívida em nosso coração. É muito grande, é muito profunda. Isso faz com que a gente entre em crise muitas vezes na fé. Crise da fé. Um crente em crise, isso não é maldição, irmãos. Isso não é pecado. Olha o Novo Testamento. Quantos personagens que caminharam com Cristo entraram em crise na sua fé? Comeram com Cristo, sonharam com Cristo, viram a sua crucificação, viram a sua ressurreição. Ele caminhou com os apóstolos durante 40 dias, depois da ressurreição. E tem um que diz, olha, se eu não colocar o dedo lá nas chagas dele, eu não creio. Crise teológica, crise de fé. Porque Cristo antecipou várias vezes que iria morrer, que iria ressuscitar ao terceiro dia. Mas nem todos creram. É tanto que quando Cristo morreu, todo mundo espalhou-se. Vamos voltar a fazer o que faríamos antes. Está lá, Lucas 24, o povo caminhando para Emaús, né? Aquele discípulo caminhando para Emaús, para voltar à vida de antes. E Deus diz assim, nessa de entendimento. Preste atenção que está escrito na lei. E aí ele vai, né, e ceia com eles e os seus olhos são destampados. Momento de crise. Pedro é um exemplo assim, claro disso, irmãos. É um apóstolo assim, numa crise assim tremenda. Pedro tinha uma imagem de si mesmo assim, acima do normal. Ele se via assim como um cara. Eu sou um cara aqui dos apóstolos. Tá, tudo bem, Pedro. Mas você vai me negar 3 vezes. Lá na frente. Não, que é isso, Senhor? Que história de te negar? Eu estou disposto a ir para a morte com o Senhor. Pedro. Deus avisou. O que acontece na hora da perseguição, do vamos ver, o que é que acontece com Pedro? Não, eu não conheço, não. Não, eu não conheço, não. Não, eu não conheço, não. 3 vezes. Crise da fé. Irmãos, quem é Pedro depois dessa crise? Lê o livro de Atos, você vê uma coisa. A mudança que houve nele. Vê Tomé, quando colocou o dedo lá na chaga, o que foi que ele disse? Deus meu e Rei meu. Maior confissão a respeito da pessoa de Cristo. Momento de crise. Está aqui o profeta, irmãos, em crise. Quando falamos de crise teológica, crise da fé, falamos sempre da crise do homem em relação a Deus e não de Deus em relação ao homem. Deus não tem qualquer tipo de crise, irmãos. Não tem. As crises teológicas ou da fé, elas, sem exceção, têm a ver com a limitação humana provocada pelo pecado para entendermos a soberania de Deus, seus propósitos na história da redenção. A gente se perde aqui. Porque acha que Deus tem que agir da forma que eu entendo que ele tem que agir. Assim estava Abacuque aqui. Não, Deus tem que agir da forma que, sabe, diferente. Tem que agir como eu penso que ele tem que agir. As crises teológicas ou crises da fé acontecem porque nem sempre Deus revela plenamente a sua igreja quando e como fará a sua justiça contra as injustiças. A gente não tem acesso a isso, o quando e o como. Mas o que é que nós temos acesso? A promessa de que ele fará justiça. É verdade? E muitas vezes nos choca justamente isso, que o modo que ele faz não é aquele que a gente espera. Não é o modo que a gente espera. E aí a gente entra em crise. Mas Deus não é amor? Deus não é longanimidade? Deus não é misericórdia? É tudo isso, mas é justiça. E ele age como ele quer, que ele é soberano para isso. Ele não tem que dar satisfação a mim e a você, da forma que ele age, que ele faz sua justiça. O que é que nós temos que fazer? Crer que ele faz sua justiça.
E usa quem ele quer para isso. A questão, o choque aqui do profeta é isso, como é que Deus vai usar os babilônicos, uma nação idólatra, violenta, pagã, contra uma nação mais santa que eles. Esse era o julgamento do profeta Abacuque. Não, senhor, tem alguma coisa errada com a tua resposta. Não é isso que eu quero ver. Deus faz, vocês não vão acreditar no que eu vou fazer. Deus alertou a ele, você não vai acreditar no que eu vou fazer. Eu vou fazer isso. E foram 70 anos de cativeiro babilônico para que o povo se arrependesse. E voltasse para Deus. Como a nossa cerviz é dura diante do Senhor. Vamos caminhar um pouquinho mais aqui. A tendência do homem é interpretar Deus conforme as suas ideias e conceitos, ou engessando Deus conforme ele interpreta a sua palavra. Isso provoca crise de fé. Porque você não pode interpretar Deus conforme suas ideias e conceitos. Você tem que se submeter à Escritura. Você não pode fazer isso. Ele tem que estar ali. Eu creio, não é? Por isso que o justo vive por fé. O justo confia na palavra de Deus, mesmo sem, muitas vezes, entender e compreender o que Deus está fazendo. Não é verdade isso? Ao olhar para a situação do nosso país, você consegue entender que Deus está agindo com justiça? Não, você não vai entender. Você vai entender o inverso. Deus está calado e quieto, não está acontecendo nada. Porque a gente vê a pressão aumentando, a perseguição aumentando, os valores que estão sendo todos destruídos, as escolas sendo invadidas por ideologias diabólicas, a família perdendo a posse dos filhos, o povo tendo que ser obrigado a vacinar seus filhos quando, né, o Estado não tem poder sobre seus filhos, agora o Estado está tendo poder sobre seus filhos. Então, tudo isso que é. Deus, onde é que o Senhor está? Socorre-nos, Senhor, ajuda-nos. Não é assim que você faz, é assim que eu faço. O que é que Deus faz? Põe quem na presidência? Nabucodonosor. E aí? Você não vai entrar em crise, não? Claro que nós vamos entrar em crise, irmãos. Porque não é isso que a gente espera. A gente espera que Deus venha com a sua espada desembanhada e acabando com todos os ímpios e só ficando na igreja. Não é assim que você espera? Porque é assim também que eu espero. Deus fala, olha, não, eu vou levantar um povo aí que é idólatra, mal perverso, para ajuizar vocês. Vocês estão sob juízo. Ah, quer dizer que a nossa nação está sob juízo. Tá sob juízo. Idolatria, fornicação, corrupção. Você quer o quê? Você acha o quê? E no juízo vai todo mundo junto. Deus não vai dizer, ó, eu vou afastar aqui a igreja e vou ajuizar só vocês aqui. Não. O bolo é um só. O profeta está no meio dessa questão aqui. Então, irmãos, isso é Deus e a sua soberania. Deus, na revelação pessoal para Moisés, se identifica em Êxodo 3,14 como eu sou o que eu sou. O que isso significa? Deus se revela como totalmente livre, totalmente santo e totalmente soberano sobre tudo e todos. Ele não tem que dar satisfação a mim e a você o que vai fazer, quando vai fazer, a hora que vai fazer e por que vai fazer. Ele não vai fazer isso. Com relação à sua justiça, ao seu juízo. Ele vai dizer, olha, vai ter um juízo e a minha justiça, ela está atuando aí no mundo. Só vai dizer isso para a gente. E os justos que vivem por fé, confia no que ele está dizendo. Por isso, irmãos, nós não entendemos muitas vezes o que Deus faz e permite. E achamos que ele está indiferente às injustiças. Tanto o profeta pensava isso, como também nosso contexto hoje. Com tanta coisa aí fora que traz indignidade ao nosso coração. Agora vamos ao contexto do livro aqui. Abacuque significa abraçar para consolar, ou aquele que luta com Deus por causa dos problemas teológicos e morais da sua nação. Então, Abacuque significa abraçar. Deus está o quê aqui? Abraçando a sua nação para purificá-la. E como é que Deus vai purificar a sua nação?
por meio da sua justiça, da sua disciplina. E qual é a forma que Deus está usando para disciplinar a sua nação? Trazendo outra maior para o quê? Castigar a nação de Israel. Pesado, irmãos. Mas é dele. Tanto é dele Nabucodonosor, como a Babilônia, como é dele também Israel. Tudo isso, irmãos, faz parte do seu projeto redentivo. Tudo isso. Não foge ao seu controle. Não foge ao seu controle. A gente não tem ideia de quantas sinagogas foram abertas na Babilônia, naquele contexto, de 70 anos lá. Nem todo mundo voltou. Muitos ficaram lá, porque se criaram, cresceram, desenvolveram e ficaram na Babilônia. E lá, Deus penetrou na sociedade por meio, né, do seu povo ali, né, por meio ali da pregação da sua palavra. Né? E muitos depois voltaram para reconstruir Israel, propósito redentivo de Deus, alcançando os gentios. Mas a gente não pensa assim. Nem o profeta pensava assim. Estão lembrados de Jonas? O que aconteceu com Jonas? Vai para Nínive. De jeito nenhum. Foi para a Espanha. Totalmente o oposto. Aí Deus fez, é? Tá bom, vem cá. Você vai fazer o meu propósito. Ninguém frustra os meus propósitos. Jonas em Nínive, pregou lá e Nínive se converteu. Imagina quem é Nínive, capital da Síria. O que acontece aqui? O que está acontecendo aqui? Os babilônios conquistam a Síria, derrubam a Síria. Então, é o maior império do contexto aqui. Providência de Deus no controle da história da humanidade, para cumprimento do seu propósito redentivo. Está aqui Nabucodonosor, aqui, agora todo, né, como aquele que é. Não há qualquer informação a respeito da vida do pessoal de Abacuque. Sua profecia se refere ao castigo de Deus sobre Judá, devido ao seu pecado. O Império Babilônico era a ferramenta que Deus usaria para castigar e purificar o seu povo. Olha que ferramenta, né, para o judeu terrível. Uma nação ímpia castigando uma nação santa. Isso na mente dele, na mente deles, do profeta. A nação de Judá estava cega para o seu próprio pecado e os falsos profetas proclamavam que Deus não castigaria o seu povo escolhido. Já ouviu isso em pregação? Em nosso contexto hoje? Não, irmão, você é da igreja do Senhor. Não, Deus não vai lhe amaldiçoar. Continua a tua vidinha aí no teu pecado e tal, tranquilo. No final, Deus vai te perdoar. Já ouviu isso muitas vezes aí em pregação em público? O profeta pregando, alisando a cabeça do povo, o povo em pecado, sem qualquer direção e chamada disciplina. Mesma coisa, irmãos. Então, os profetas ali, os falsos profetas, diziam o seguinte: Deus não vai castigar o seu povo. Deus vai purificar esse povo da forma dele. Deus revela ao profeta a apostasia de Judá. Nesse contexto, Abacuque clama pela intervenção de Deus e ele responde dizendo que enviaria os caldeus e babilônios com a mesma coisa, para juizar o seu povo. É devido à resposta de Deus que o profeta entra em crise teológica ou crise da fé. Primeiro, por que ele entrou em crise? O que era que o profeta pensava aqui, parafraseando? Por que Deus mesmo não purifica o seu povo e restaura a sua justiça? Por que Deus mesmo não faz isso? Essa era a expectativa dele. E segundo, como era possível Deus usar uma nação pagã e ímpia para castigar um povo mais justo do que eles? Essa era a ideia do profeta. Entrou em crise. Entrou em crise. Muitas vezes, irmãos, nas nossas orações, a gente ora e quer que Deus responda conforme o nosso entendimento, o nosso querer. E quando Deus responde inversamente proporcional ou desproporcional ao que nós queremos, nós entramos em crise de fé. Não é verdade? Não, Deus não existe, Deus não me ama. Olha só o que está acontecendo comigo. Olha só, não. Então você começa a traduzir pessoalmente uma coisa que é irreal. Que o seu conceito de Deus está furado, está errado. Não é um conceito de Deus bíblico, é teológico correto. Irmãos, Deus nos castiga. Ou não, você acha que não? É sempre bonzinho para com o seu povo, é sempre bonzinho para comigo e com você. Não, ele puxa a nossa orelha. E às vezes as nossas orações, ele não responde.
Ele não responde. Porque ele não quer responder, irmãos. Quer nos tratar, está nos tratando. Ou quando responde, é o inverso. É o inverso. Mas Deus, eu não pedi isso, não. Eu pedi para prosperar no trabalho, o senhor me demite. Aí você entra em crise aí. Você entra em crise. Você não, nós entramos em crise, irmãos. Porque qual é a nossa concepção? Eu acho que é melhor para mim, a minha promoção, o meu desenvolvimento naquela empresa. Deus fala, não, não é. Eu não quero você aqui. Vem cá. Me demite, bora para outra. Então, irmãos, nós temos que nos submeter à vontade de Deus. São as respostas de Deus ao clamor do profeta que provoca a sua crise. No embate do profeta com Deus, né, é que ele contempla com mais profundidade o caráter da total liberdade de Deus em agir, sua total soberania e sua total santidade. É nesse embate, é nessa crise, é nessa discussão que o profeta vai crescer, vai amadurecer, vai entender realmente quem é Deus e a sua soberania e o seu propósito redentivo. No final do livro, o profeta vai entender duas coisas. Primeira, que sua teologia pessoal a respeito de Deus está desvirtuada da realidade dos fatos de quem é Deus. Isso ele vai aprumar. Deus vai aprumar essa visão dele. Segundo, ele vai entender que Deus deve ser adorado por quem ele é, por sua soberania, e não por aquilo que ele pode dar, fazer, abençoar o seu povo. Então, nós vamos ver hoje aqui dois pontos aqui na nossa exposição. Primeiro, o lamento do profeta, verso de 1 a 4. E segundo, a resposta indesejada de Deus para o profeta, versos 5 a 11. Você já recebeu, irmãos, uma resposta de oração indesejada? Você pode receber, né? Porque Deus é assim, Ele sabe todas as coisas. E nós temos que crer nisso, acreditar nisso. Então, o lamento e o clamor do profeta. Vamos lá. A palavra que revela o tema central do livro é sentença. Então, o livro está expondo isso. Sentença é uma decisão final tomada pelo juiz após o julgamento do caso. Para que o advogado sabe disso. O juiz sentenciou. Já decretou o que vai acontecer. A profecia de Abacuque é Deus sentenciando Judá por causa do seu pecado. Deus bateu o martelo, sentenciando a nação por causa do seu pecado. Culpada. Puf. E a maneira de trazer seu povo novamente à santidade e ao prumo era por meio da aplicação didática do castigo. O cativeiro babilônico. Os caldeus sobre ele, invadindo, tomando tudo. Toda a realidade de imoralidade e apostasia de Judá é revelada ao profeta. Ele lamenta e se queixa a Deus do fato. Observe o lamento do profeta e a sua queixa a Deus nos versos 2 e 3. Diz assim, clamei e tu não me ouvistes, e tu não me ouves. Ora, Deus já estava julgando a nação de Israel. De que forma? O que é que diz, irmãos? O que é que Paulo diz? Qual é o pior juízo de Deus? É quando Deus entrega os homens ao seu próprio destino. É o que está acontecendo aqui. Deus já estava julgando Israel, mas o profeta não discernia isso. E achava que Deus estava sendo indiferente. Gritei e tu não me salvaste, não salvaste a nação. A gente está vendo dias terríveis. Verso 3. Por que me fazes ver a iniquidade se o Senhor não faz nada? Eu clamo, o Senhor não faz nada. Isso aqui mostra a queixa e o lamento do profeta. E ainda no verso 3. Por que toleras a opressão? Esse aqui é mais pesado ainda. É como se o profeta dissesse, o Senhor está indiferente das minhas orações, o Senhor está tolerando tudo isso, sem fazer absolutamente nada. Não é assim que você analisa hoje o nosso contexto, do nosso país, né, e do mundo, né, nessa instabilidade que nós estamos vivendo hoje, ninguém tem mais segurança de nada. A verdade é tocada pela mentira, a justiça pela injustiça, né, a moral pela imoralidade, a ética pela corrupção, está tudo invertido. E o que é que você pensa? Como é que pode isso? Como é que Deus está deixando tudo isso acontecer, gente?
Eu tenho orado ao Senhor, faz tua justiça, e eu não vejo nada, nenhuma notícia. Eu só vejo a coisa piorando e aumentando a intensidade do que está acontecendo. Deus levantou homens para representá-los nesses poderes aí, e a gente vê o inverso. Esses homens estão tripudiando de Deus, levando a nação ao caos. Não é assim que você analisa os fatos? É assim. É assim. Mas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Deus está julgando essa nação. Deus está julgando essa nação. Queira você entenda, queira você não. Deus está julgando a nação, né, e nós estamos nesse meio aí, nesse contexto aí, na sua soberania. Que não se, Deus é totalmente contra, irmãos, toda e qualquer injustiça. Voltando aqui o texto. O profeta olha ao seu redor e vê um cenário de total imoralidade, violência, opressão, divórcios em Judá. Judá quebrou a aliança com Deus. Isto é gravíssimo, pois Deus é fiel aos termos da sua aliança feita com o seu povo, e isso está registrado em Deuteronômio 28, 15 a 68. O que diz o texto? Deuteronômio 28, 15, diz assim. Deus diz assim para o povo, atenção. Porém, se não der os ouvidos à voz do Senhor, isso aqui é Moisés falando com o povo, né? Por meio da intervenção de Deus. Seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas estas maldições. Aí tem um monte de maldição lá, do verso 15 até o verso 68. Só tem maldição. Ora, Deus é fiel à sua aliança. Não importa se é a velha aliança, não importa se é a nova aliança. É a aliança de Deus, ela é eterna. E se nós quebrarmos a aliança, irmãos, nós vamos sofrer as consequências. Deus vai nos amaldiçoar. Essa é a questão. Aí você peca, a coisa começa a apertar na sua vida e você, nossa, Deus não me ama, Deus não sei o que. Você começa a se justificar e esquece que você quebrou a aliança com ele. E Deus está lhe chamando de volta. Para que você se arrependa e conserte. Irmãos, quem põe a maldição não é o diabo. O diabo não tem esse poder, como muita gente pensa. Não tem, irmãos. Quem amaldiçoa é Deus. É Ele que amaldiçoa. Ele ainda tem esse poder, de forma equilibrada, justa. E Ele usa isso para atrair seu povo de volta para si. É o que está acontecendo aqui em Judá, quebrou a aliança com Deus. Então, ela chamou para si o quê? Sua própria condenação. Chamou para si o seu próprio juízo. O fato é, foi o povo que chamou para si o juízo de Deus. Quando quebrou a sua aliança, os caldeus eram a aplicação de ira da maldição de Deus sobre o seu povo, para chamá-los ao arrependimento e o retorno à comunhão com Ele. Parece uma coisa absurda, né? Isso não encaixa muitas vezes na nossa cabeça. Ah, Deus é amor. É muito bonzinho Deus. Ele ama. Não, ele não vai fazer isso. Isso são os falsos profetas que dizem. Não, irmãos. Pecado tem consequência. Não se zomba de Deus. Não se zomba de Deus. Isso é para a sua igreja. Está lá em Gálatas isso aí. Isso não é para o mundão, não. É para a sua igreja, para o seu povo. Abacuque lamenta e se queixa de Deus, achando que ele está permitindo que o pecado da nação siga impune, sem qualquer intervenção da justiça divina. O verso 4 é central. A queixa do profeta. Diz assim, por isso a lei se afrouxa. Em outras palavras, o povo não estava nem aí para a lei de Deus. Ela não tinha mais qualquer valor para a sociedade judaica, ou do povo lá de Judá. Ela não serve mais para o prumo, para a instrução, para a correção e educação na justiça. Ela foi destruída a lei do Senhor. O povo matou a lei de Deus e cada um vive de acordo com seus próprios desejos egoístas e gananciosos. Vimos aqui no texto. Por essa causa, a injustiça prolifera, se agrava e toma conta da sociedade daquele contexto. No final do verso 4,
revela a consequência trágica da morte da lei. O que é que diz o final do verso 4? A justiça é torcida. Irmãos, quando eu estudava esse texto aqui, eu levava para a minha realidade, para o meu contexto social, e via justamente a mesma coisa. Sem tirar nem pôr. Não como uma metáfora, ou como uma paráfrase, não como real mesmo. Eu ficava, nossa, Deus, eu vivo esse contexto hoje. Eu estou vivendo isso hoje. E quando chegou aqui que a justiça ela é torcida, irmãos, aqui, ressaltou em terceira dimensão a nossa realidade. Irmão, preste atenção. A justiça é a virtude da lei. Ela governa toda a sociedade. Quando não há lei, não há justiça. Esse é o ponto. Então, quando se torce a justiça, o que é que acontece? Ela não existe. Por quê? Porque não há lei. Ele já disse em cima, a lei foi afrouxada, perdeu-se a lei. Justiça na Bíblia se refere à lei criada e ordenada por Deus para governar as relações entre o homem e Deus, os homens e os homens e seus governantes. Por isso que Deus criou a sua lei. Para governar a nossa relação com Ele, a nossa relação uns com os outros e a relação do Estado conosco e da nossa relação com o Estado. São os nossos superiores, os nossos governantes. Mas é a lei que vai definir isso aí. É a lei que vai conduzir essa relação. Não é o que eu acho, o que eu penso. Mas é a lei, irmãos, colocada por Deus, para que haja ordem, para que haja justiça, para que haja honra, verdade, equilíbrio nas relações entre o homem e Deus, entre o homem e os homens, e o homem e o Estado e o homem. O que é que nós estamos vendo aqui no livro de Abacuque? Um caos geral na sociedade. Não havia liderança, não havia governo, não havia qualquer relação entre homens e homens, porque era violência, era iniquidade, era corrupção. Então, é um caos isso aqui. Tal qual nós vivemos hoje, no mesmo contexto. E qual é a oração do profeta? Senhor, faz alguma coisa. Qual é a nossa oração? Senhor, faz alguma coisa. O que é que Deus diz ao profeta? Eu vou fazer. Mas você vai se espantar com o que eu vou fazer. Você não vai nem acreditar no que eu vou fazer. Porque eu não vou responder a sua oração conforme você quer, mas segundo a minha soberania, dentro do meu propósito redentivo, que está apontando para Cristo. A justa lei de Deus. Toda justiça, irmãos, toda justiça se origina do império da lei de Deus. Toda ela, em qualquer nação, em qualquer lugar desse mundo. Toda justiça se origina do império da lei de Deus. Não tem nenhuma que foge disso aqui. Agora, se é obedecido ou não, aí é os 500. Quando o profeta diz no verso 4 que a justiça foi torcida, ele está dizendo o seguinte: os líderes estão intencionalmente interpretando a lei de Deus de modo errado e desviando a sua finalidade. Isso não se parece conosco? Por isso que a violência, a iniquidade, a opressão, os litígios, as discórdias imperam no meio da sociedade de Judá, fabricando caos. Onde não há lei, ali se estabelece o caos. Irmãos, e só Deus para trazer ao prumo essas coisas. Só Deus. Dessa forma aqui, tão impactante, tão abrupta. Para trazer a nação, dar um chacoalho na nação. Acordem! Vocês são meus, você é a minha nação, você é meu povo, você é a minha igreja. Acordem! Arrependam-se e voltem para a comunhão comigo. E respeitem a minha lei. E respeitem a aliança a qual vocês foram chamados. Deus não deixa impune, irmãos, a nossa injustiça, nem as injustiças, nem o nosso pecado. Irmãos, o papel da lei de Deus para o seu povo é claramente replicado com mais clareza em 2 Timóteo 3,16. É um texto que todo mundo conhece. Ele diz assim: toda escritura, que é a lei, é inspirada por Deus e útil para o ensino, a repreensão, a correção, educação na justiça. Olha só,
aplicação da lei na minha e na sua vida e na vida de todo mundo do Estado. Aí vem o propósito. A fim de que o servo de Deus seja perfeitamente habilitado a toda boa obra, a todo bom testemunho. Em casa, fora de casa, no trabalho, andando na rua, na praia, no cinema, no teatro, seja lá onde for. Mas é a lei que vai nos conduzir a isso, que vai nos repreender, nos ensinar, que vai nos corrigir, que vai nos levar à educação na justiça. É a lei de Deus, irmãos. Não é o que você acha, o que você pensa. Nesse contexto, a indignação do profeta contra Deus é revelada no verso 2, na expressão: até quando, Senhor? Eu vou ter que suportar essa realidade sem a tua resposta. Parafraseando o profeta, ele diz o seguinte, quando ele diz assim, até quando, Senhor? Aqui é uma paráfrase minha. Né? Deus, o Senhor não vai fazer nada. Como Deus Santo e Soberano pode aceitar o pecado do seu povo sem puni-los, sem tomar uma providência para purificá-los? Senhor, o que é que está acontecendo? Aqui o profeta está, antes de ouvir a resposta de Deus, aqui ele está se colocando para Deus. Então ele está indignado nesse ponto. A gente vai ver aqui agora no verso 5 em diante a resposta de Deus para ele. Então, resumindo, os versos de 1 a 4 revelam a indignação, o lamento, o clamor do profeta a Deus diante da realidade do pecado e do silêncio aparente de Deus. O profeta quer uma intervenção imediata e direta de Deus para purificar o seu povo. Mas Deus não vai agir assim. Deus vai agir do modo dele. Agora vamos aqui o verso 5 a 11, né? A resposta indesejada de Deus, o profeta. Valvorde e Zuck são dois comentaristas, diz o seguinte, abre aspas, o profeta ficou perplexo, o mal e a violência se espalharam, não havia limite para a crescente onda de pecado. Abacuque levou sua reclamação a Deus. Por que você não faz algo a respeito? Deus respondeu, eu estou fazendo isso. Judá será punido pela Babilônia. Com esta resposta, aqui ele continua aqui o comentário de Valvorde e Zuck, o profeta ficou ainda mais surpreso. A angústia de Abacuque se aprofundou e se tornou um grande conflito. Então ele continuou sua conversa com Deus, perguntando, por que você usa aqueles bárbaros malvados da Babilônia como instrumento para julgar Judá, uma nação mais santa? Então essa aqui é a crise do profeta. Nos versos 5 a 11, Deus responde ao clamor do profeta, mas não do modo que ele esperava. A crise de fé do profeta aumenta ainda mais. Nos versos 5 a 11, Deus revela como será a sua sentença contra Judá. Os caldeus, um povo pagão e idólatra, e destemido e sanguinário, virá contra Judá e destruirá e levará cativa para a Babilônia. Destruirá tudo. É uma sentença pesadíssima, sem escapatória para o profeta e para Judá. Foi uma resposta indesejada de Deus à oração do profeta. Nesse contexto, os justos que vivem em Judá também sofrerão o juízo de Deus e uma crise de fé. No verso 5, Deus chama a atenção do profeta para a ascensão do Império Babilônico. E o modo que isto iria acontecer causaria espanto e admiração de todas as nações, inclusive Judá. Olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal, que vocês não acreditarão, se alguém lhes contar. O que deve chamar a nossa atenção no contexto dos versos 5 a 11 é a soberania de Deus governando as nações para que elas cumpram os seus propósitos redentivos. A parte B do verso 5 diz, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal, que vocês não acreditarão se alguém contar. Observe nessa afirmação de Deus a sua absoluta soberania governando todas as nações, né? Nesse contexto aqui. Então, Deus governa soberanamente toda a
história da humanidade. Ele faz que ele provoca a queda da Assíria e provoca a ascensão do Império Babilônico, onde Israel passaria 70 anos de cativeiro. Perguntamos ao texto: quem são estes que não acreditariam na obra que Deus iria fazer, no verso 5? Olhem estas nações e vejam, fiquem maravilhados, admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal, que vocês não acreditarão se alguém lhe contar. Quem está contando aqui essa história é o próprio Deus. Para quem? Quem não ia acreditar? Primeiramente, o profeta Abacuque. E segundo, o povo de Judá. O povo de Judá. Não iriam acreditar. A profunda crise do profeta tem sua origem na resposta de Deus ao seu clamor, uma resposta indesejada pelo profeta. Há duas expressões soberanas de Deus que revelam a sua resposta ao clamor do profeta. Eu realizo tal obra, sou eu que realizo. Não é ninguém não são os babilônicos não. Sou eu que realizo essa obra. Sou eu que realizo a reconstrução, a recondução, o arrependimento de Judá, a sua restauração, a sua purificação. Sou eu quem faz isso. Irmãos, quem purificou a minha vida e a sua vida? Foi você mesmo? Fazendo uma relação, agora eu vou ser um homem, eu vou fazer agora tudo que dá certo. Eu vou fazer agora tudo que agrada a Deus. Eu vou dar esmola, eu vou ser bonzinho, eu vou ser assim. Então você faz uma relação de suas ações, achando que vai purificar a sua alma diante de Deus. Irmãos, não somos nós que nos purificamos. A gente tira de nós a sujeira externa quando a gente toma banho. Aí você purifica o seu corpo por um tempo, meio-dia. Mas a purificação da alma dos pecados, irmão, se Cristo não entrar aí, meu irmão, minha irmã, você está imundo por dentro, você está podre por dentro. É Ele quem realiza essa obra. Na minha e na sua vida, é Cristo, irmãos. Movido pelo seu chamado e sua vocação. Não somos nós não merecemos nada. Qual era o merecimento de Deus se importar com Israel nesse tempo aqui, irmãos? A nação nessa condição. Mas sabe por que Deus se importou? Pela fidelidade da sua aliança. Eu não posso deixar o povo desse jeito. Eu tenho que purificar esse povo. E vou purificá-lo porque eu realizo obra tal. Obra tal. Eis que trago. Olha só aqui, ó. Olha o verso 6. Pois eis que trago. Sou eu que estou trazendo a purificação para Israel por meio dos caldeus. As pessoas dizem que quando você não vem a Cristo pelo amor, vem pela dor. Mas isso é uma falácia. Você só vem a Cristo por um meio, pelo amor. Porque o amor de Deus é justo. Muitos vêm no sofrimento, mas Deus está amando você porque está lhe chamando no sofrimento. Não é o sofrimento que lhe levou a Cristo. Não está errada essa interpretação. Está errado. Deus lhe amou. Lhe trouxe na fase do seu sofrimento. Então Deus está aqui amando esse povo, irmãos. Apesar de Deus estar castigando, Deus está amando esse povo, porque sabe do resultado. A sentença do juiz de Deus foi tão grande, fora do entendimento do profeta e do povo, que eles não acreditavam que Deus seria capaz de usar uma nação idólatra e pagã para purificar uma nação mais santa. Os versos 5 a 11, Deus revela de forma detalhada a magnanimidade deste povo e do que eles são capazes de fazer. São cruéis e impiedosos, no verso 6. Se apoderam das nações, verso 6. Trazem o medo e o pavor, verso 7. São arrogantes e orgulhosos, verso 7. Eles abusam do poder, verso 7. Eles devoram seus inimigos, alimentam-se da violência, no verso 9. Têm prazer em escravizar os povos, verso 9. Zombam das outras nações, verso 10. São exércitos de cavaleiros, são abomináveis. Seus cavaleiros são velozes e cavalgam para bem longe para matar a sua presa, promovendo a violência e a escravidão. Então, Deus respondeu de uma forma assim, né? Judá jamais esqueceria disso, jamais esqueceu do que aconteceu. Deus responde ao profeta de um modo que ele jamais esperava. Ele entra em crise.
de fé. Mesmo vivendo pela fé. Como a gente vai ver isso aqui no capítulo 2. Uma observação que precisamos observar. Deus conhecia o profeta e o profeta conhecia Deus. A crise do profeta não é devido à sua ignorância a respeito de Deus, mas com o modo que Deus está usando para chamar o seu povo ao arrependimento. A crise do profeta e do povo era por causa do modo como Deus estava tratando o pecado de Judá. O fato é, o povo esqueceu das maldições preditas por Deus em Deuteronômio 28, de 15 a 68, se eles quebrassem a aliança com ele. Por isso foram pegos de surpresa. Eles esqueceram que o Deus de amor, de misericórdia, de compaixão, de longanimidade, tardio em irar-se, é o mesmo Deus que manda as maldições quando a sua aliança é quebrada intencionalmente pelo seu povo. Podemos pensar que a crise do profeta era da seguinte forma: será que este é o Deus que eu sirvo e amo? Vai fazer isso? Será que este é o Deus que libertou o seu povo do Egito, por meio de Moisés? É o mesmo Deus que eu estou servindo e estou crendo? Será que este é o Deus de misericórdia, compaixão e longanimidade, de admirar-se e amor que se revela ao seu povo? Será que é esse mesmo Deus que eu estou servindo, que eu estou orando a ele? Será que este é o Deus dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, de onde gerou o seu povo? Será que é esse Deus? Será que é o Senhor mesmo? Será que este é o Deus da aliança, o libertador de Israel? Será que é esse Deus mesmo? É ele mesmo que está dando essa resposta? Ou eu estou entendendo errado isso aqui? Deus é justamente tudo isso, ainda mais. Ele também se revela como justo juiz, o Deus zeloso por amor à sua aliança. Gálatas 6:7 nos diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também se fará. Se você semeia o amor, a devoção, a piedade, você vai ceifar o quê? A graça, a bênção de Deus. Mas se você semeia a desobediência, Deus não mudou, irmãos. Judá havia zombado de Deus, esquecendo sua lei, sua aliança, sua adoração, seu zelo. E por mais que Deus demorasse em fazer a sua justiça, isso significava que Deus não estava aprovando o que eles estavam fazendo, mas Deus estava dando tempo para que houvesse arrependimento. Deus estava irado com o seu povo. E a demora para tratar o seu povo é um sinal da sua misericórdia, compaixão e longanimidade. Pois ele é tardio em irar-se. Mas o fato é, o cálice das iniquidades de Judá transbordou. Eles quebraram a aliança. Os justos pediram intervenção da justiça de Deus para purificar o povo. Deus respondeu de forma que eles ficariam indignados com a resposta. Deus usa os caldeus para chamar o seu povo ao arrependimento e ao conserto da aliança. Ninguém zomba de Deus, nem mesmo o seu povo, ou mesmo a sua igreja. Ele é santo, justo, amoroso e juiz, bênção e maldição. Resumindo, irmãos, esse verso 5 a 11 aqui. Quando se coloca Deus numa caixa e se ingessa a sua soberania ao entendimento humano, esperando que ele responda aos nossos clamores por justiça conforme o nosso entendimento sobre apenas uma virtude do seu caráter, no caso o amor, estamos fadados a viver uma profunda crise de fé quando ele responde completamente diferente do que nós estamos esperando. Mesmo sem entender claramente os propósitos de Deus e suas respostas ao nosso clamor por justiça, devemos nos submeter a ele, crendo que o que ele faz é o melhor em favor para o seu povo. Mesmo levantando um ímpio para demonstrar sua vida e governar o seu país. Esta é uma das muitas maneiras dele fazer justiça contra o seu pecado e o pecado da sua nação. Devemos, sim,
como profeta, nos colocar na torre de vigia, como está aqui logo no capítulo 12, verso 1. Orando, esperando e crendo que a aplicação da sua justiça não tarda e é perfeita. Porém, mesmo que isso seja totalmente contra o que nós esperamos como resposta às nossas orações. Porque o resumo de tudo é: Ele é o Deus totalmente soberano. Age como quer, na hora que quer, como quer. Contudo, tudo tem a ver com o seu propósito redentivo para o seu povo e para a sua igreja. Estejamos confiantes, irmãos. Ele está no controle da história do nosso país, diante de todo esse caos que nós estamos vivendo aí. Concluindo a nossa exposição de hoje. O profeta viu e testemunhou o pecado do seu povo e clamou pela justiça do Senhor. O profeta desejava que Deus purificasse seu povo diretamente, sem intervenção de nada. Deus ouve o clamor do profeta e usa os caldeus como seu instrumento para trazer seu povo ao arrependimento e ao conserto da aliança. Isso vai acontecer 70 anos depois. Quais as implicações ou quais as aplicações desse texto nos ensinam para a nossa vida prática? Nós temos aqui pelo menos 8. Primeira, orar pedindo a Deus que a sua justiça seja feita em nossa nação, nos submetendo à sua resposta, não ao nosso desejo de resposta. Então, ore pela sua nação, pedindo justiça, mas submeta-se à resposta de Deus. Observe os fatos, o que está acontecendo. 2. Nos colocamos na torre de vigília, observando as injustiças, orando e esperando a resposta de Deus, testemunhando nesse contexto a pessoa e a obra de Cristo, sem perder a esperança. Então, não desanime com o que está acontecendo aí. Não se espante, não se desanime. Continue orando, mas testemunhando a Cristo nesse contexto. 3. Clamar a Deus por mais entendimento e conhecimento sobre a sua pessoa, para que a nossa fé não entre em crise e abandonemos a nossa caminhada cristã. Quando Deus nos responde de uma forma que nós não desejamos. 4. Deus não tem a obrigação de responder nossas orações conforme nós esperamos que Ele responda. Ele vai responder sempre segundo o seu propósito redentivo e o melhor para nós. Mas isso não vai me impedir de orar a Deus, porque sempre, em primeiro lugar, é a sua vontade. Lembra do que como Jesus ensinou a oração aos seus discípulos? Né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Isso é quando eu estou orando. Então, a minha oração, irmãos, tem que estar submissa à resposta da vontade de Deus, independentemente do que for. Porque Ele é santo, Ele está no céu e o reino é dele. Ele me chamou a esse reino, Ele me ensinou a orar dessa forma. Seja feita a tua vontade, não é a minha. Não é a minha vontade. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Está lá em Romanos 12. Então, submeta-se a isso quando você ore. Quinto, não pense que Deus é indiferente às injustiças praticadas por seu povo e pelas outras nações. Ele não é. Tanto o seu povo como as outras nações receberão o seu justo juízo. Já estamos recebendo. 6. Não pense que por Deus retardar o seu juízo sobre o seu pecado, Ele está sendo indiferente a ele. Não está. Ele está lhe dando tempo para que você se arrependa e se volte para Ele, sem sofrer mais consequências do seu juízo. Sua longanimidade trabalha sob o mover do seu juízo. Como nós vemos aqui no Salmo 32, não esconda o seu pecado. Confesse. 7. Não seja indiferente ao pecado de injustiça, idolatria e imoralidade do seu país. Clame a Deus por sua justiça, mas não se espante se Ele enviar os anjos do inferno para levar a nação ao arrependimento. Não se espante com isso, porque até os diabos estão a serviço dele. Não está acontecendo isso nos nossos dias hoje? Justamente isso. E 8, irmãos,
para finalizar aqui as aplicações. Ame ao Senhor de todo o seu coração e se submeta à sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, mesmo que esta vontade seja completamente contrária à sua vontade, à nossa vontade. Irmãos, que Deus nos abençoe e nos fortaleça e nos ensine, né, a partir do livro, né, de Abacuque, a entender que a soberania de Deus está vinculada ao seu projeto redentivo para o seu povo, para purificar, aperfeiçoar e amadurecer o seu povo. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor Jesus Cristo, que hoje é o nosso Senhor, é o nosso Redentor, o nosso Salvador e o nosso Justificador.